E aí, como vocês estão? Eu tô gravando 2 episódios no mesmo dia, então tô tentando variar a abertura pra não ficar cansativo. Eu reparei que eu sempre começo do mesmo jeito e eu nunca me apresento. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou a Larissa, tá? Prazer. E esse é meu podcast Filme da Semana. Esse vai ser nosso segundo episódio focado em livros. Pois é. Eu confesso que não tô assistindo tanto filme assim, por falta de tempo, e quando eu tenho tempo, tô com a cabeça cansada, então eu derreto o restante do meu cérebro com séries de qualidade questionável e reality shows. Mas a leitura voltou a ser um hábito na minha vida, e um filme, por exemplo, eu preciso parar pra ver, no mínimo, sendo bastante otimista, por 100 minutos e dedicar atenção exclusiva a ele, porque eu odeio assistir filme parcelado. Eu perco a imersão, eu acabo desgostando das coisas e odeio todo mundo. Agora, um livro é meio que feito para ser lido no espaço maior de tempo, então eu consigo encaixar na minha rotina pequenos espaços de leitura por alguns minutos, geralmente entre 10 minutos, 40 minutos, não muito mais que isso, porque não sei porquê, mas geralmente é isso que eu leio por dia e tô lendo bastante, então estou feliz. Sem falar nos meus dias de completo surto, onde nos momentos que eu não estou trabalhando, eu estou lendo. E também eu tô participando de 2 clubes do livro, então ter um prazo para cumprir me ajuda a manter o ritmo e a frequência. E também a ler coisas que eu jamais pegaria para ler se dependesse de mim, então tá sendo ótimo de várias maneiras. Eu lia muito quando eu era adolescente e também não fazia mais nada da vida além de ir pra escola, né? Conforme o tempo foi passando, eu diminui bastante meu ritmo, tendo vários anos que eu acabei lendo, 2 livros no ano inteiro, no máximo. Mas voltei num ritmo bacana no passado e esse ano botei na minha cabeça que ia ler 12 livros, um por mês. O que é uma boa meta. No meio de março, eu cheguei a gravar um episódio sobre minhas leituras desse ano, toda feliz e animada que eu tava conseguindo manter esse ritmo dessa meta minha, né? E hoje, menos de 2 meses depois, né? Esse episódio vai no ar mais pra frente, mas estou gravando exatamente 40 dias depois que esse episódio foi ao ar. E eu venho aqui dizer que nesses dias eu li 5 livros, totalizando 8 livros lidos neste ano do Senhor 2021. É bem capaz de que quando esse programa for ao ar, eu já vou ter lido mais 1 ou 2, dependendo da minha velocidade e dos meus surtos. Mas vamos manter essa lista aqui pra ter algum senso de organização. Tá que desses 5 livros, 2 são bem curtos e 1 é uma HQ, mas eu tô contando como livro porque ela é enorme, tem mais de 600 páginas, etc. Vou falar um pouquinho de cada, sem spoiler, na ordem que eu terminei eles. O primeiro foi A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, um livro nacional escrito pela Marta Batalha, que inspirou o filme A Vida Invisível, que até esse momento, pra mim, é o melhor filme que eu assisti esse ano. É um filme de 2019, mas que eu só assisti esse ano. O livro conta a história da Eurídice, uma jovem que vive no Rio de Janeiro dos anos 40. Ela acabou de casar e precisa se acostumar com a nova vida de dona de casa, enquanto também vive a angústia de não saber o paradeiro da irmã Guida, que fugiu de casa alguns anos antes. O livro é bem curto, tem umas 190 páginas, e eu li em uma semana mais ou menos porque queria saborear bem aquela história. Parecem pequenas crônicas sobre os eventos na vida da Eurídice e das outras pessoas que vivem à sua volta. Tem flashbacks para as infâncias de cada um, para a gente entender melhor quem são aquelas pessoas e por que elas são desse jeito. Eu gosto muito como o livro não se perde em enrolação. Ele dá muita informação em poucas páginas. E no final eu fiquei querendo saber mais sobre aquelas pessoas tão comuns, com eventos tão cotidianos, mas com mentes e desejos tão interessantes. Nosso segundo livro de hoje é Herland, A Terra das Mulheres, de Charlotte Perkins Gilman. Essa é uma utopia feminista que retrata desbravadores americanos descobrindo o país perdido onde só vivem mulheres. Esse livro ele foi escrito em 1915, então a leitura é muito mais interessante para estudo do que para entretenimento em si. Eu li ele junto com minhas amigas e foi uma discussão tão interessante que valeu muito a pena, mesmo que ninguém tenha amado de fato o livro.
A história é narrada em primeira pessoa por um desses exploradores, que é um homem, e ele relembra os meses que ele e sua equipe passaram nesse país das mulheres, um lugar perdido em algum lugar da América do Sul, onde apenas vivem mulheres, elas se reproduzem de forma assexuada e construir uma sociedade autossuficiente, pautada muito no bem comum. É claro que existem coisas problemáticas na história, e é um pouco anticlimático quando você percebe que ela não preenche as minhas expectativas de uma fantasia feminista ideal, por assim dizer. Mas como eu disse, o livro ele é bem interessante para ser analisado, e o simples fato de ele ter sido publicado em 1915 já mostra como algumas conversas que a gente tem hoje não são nem um pouco novas. O terceiro livro de hoje é Por Trás de Seus Olhos, de Sarah Pinborough. Acho que é assim que fala. Que recentemente ganhou uma minissérie na Netflix. Eu li o livro num surto, super rápido, até porque foi um dos mais longos dessa leva, ele tem 350 páginas, que não é super longo, mas enfim, vocês entenderam. E logo depois que eu terminei o livro, eu fui ver a minissérie, e eu tenho sentimentos mistos com ela, porque eu gostei de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu não me senti interessada em saber o que ia acontecer, porque eu já sabia o que ia acontecer, porque eu tinha acabado de ler o livro. Do ponto de vista narrativo, eu prefiro o livro porque a gente tem duas narradoras em primeira pessoa, que são as duas protagonistas. Então tudo é muito mais confuso e também é mais fácil entender as motivações de cada uma e ser enganada, porque é um grande suspense o livro no final das contas. Dito isso, eu gostei da adaptação. As mudanças, elas fazem sentido por ser outra mídia. Eu reforço que já falei que a melhor maneira de adaptar um livro é no formato de minissérie. Eu fui ler esse livro sem saber de absolutamente nada da história. Eu só vi umas 2 pessoas na internet falando que era o final mais inesperado de um livro que elas leram e era super marcante, não sei o que tem. Aí eu botei isso na minha cabeça e jurei pra mim mesma que ia ler prestando atenção pra descobrir o final antes. E eu falhei. Porém, não é daqueles finais que o plot twist sai da bunda do escritor. Ele pelo menos faz sentido se você tiver comprado os conceitos místicos que ela usa em diversos momentos, então não é um ex-machina nem nada. Inclusive, é um mérito da minissérie manter o tom sombrio e quase sobrenatural em algumas cenas, porque pra mim o livro não passou esse ar, pra mim pelo menos. Mas eu também dificilmente me sinto assustada. Não sei o que acontece comigo, eu acho que eu sou cética demais, mas enfim. Um resumo breve da história. Temos as 2 narradoras, a Louise, que é uma mãe solteira que trabalha como secretária de um psiquiatra, e a Adele, que é dona de casa e a esposa desse psiquiatra também. A vida das 2 mulheres, elas se entrelaçam, um monte de coisa acontece, o final é completamente doido fim. Eu até que gostei do final, mas eu demorei um tempo pra digerir tudo, pra ser sincera. Se forem ler ou assistir, não procurem nada sobre. É muito mais legal a jornada da descoberta para depois ser feita de trouxa por um material de entretenimento. Penúltimo livro de hoje é Eric, do Terry Pratchett. Esse eu li em inglês, porque é difícil encontrar livros do autor em português, e eu comprei alguns em inglês um tempo atrás aí. Por isso que eu falei com esse sotaque bizarro. Esse livro ele faz parte do universo de Discworld, que é maravilhoso. Tem vários livros que eles podem ser lidos em qualquer ordem, mas eu sou teimosa e gosto de ler na ordem de lançamento. Eric é o 9º livro da série, um dos mais curtos de todos, ele tem apenas 125 páginas. O personagem título é um aspirante a mago que acredita ter invocado um demônio para satisfazer seus desejos, mas na verdade ele invocou o Rincewind, que é o pior mago de todos os tempos. Juntos, eles vivem algumas aventuras e destroem sem querer a estrutura religiosa de um pequeno reino. Rincewind é o protagonista de várias histórias da série, e eu nunca gostei muito dele, o que faz eu ler de má vontade os livros que ele tá. Mas esse eu gostei bastante, não sei se foi a carência, afinal fazia muitos anos que eu não lia nada do autor, ou se é porque o livro é realmente muito bom. Eu gosto de acreditar nessa última hipótese. Eu recomendo muito todos os livros do autor. A escrita dele lembra muito a do Douglas Adams, mas no cenário de fantasia medieval, com todos os clichês possíveis, e criticando tudo que dá pra criticar, sempre com muito bom humor. Se você é fã do Terry Pratchett, dá um alô pra gente nas nossas redes sociais, o @filme.da.semana no Instagram, ou @filme_da_semana no Twitter. Eu vou adorar conversar com vocês.
Aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, saiu algumas edições pela Conrad, que não existe mais, e hoje em dia esses livros são raridades. Mas a editora Bertrand, acho que é assim que fala, tá lançando os livros de novo, acho que tá saindo um por ano, assim, nesse ritmo, em alguns anos acaba tudo, né, porque são muitos livros. Mas eu comprei toda feliz um deles pra ler em português, aí eu abri e a diagramação não era muito boa, não pareceu muito boa. Eu não gostei que era meio grudado com os cantos das páginas, não tinha muita margem. Aí eu confesso que fiquei um pouco desanimada. Mas eu não entendi, porque assim, tem a série do Discworld e tem a série da Tiffany Dolorida, que também é no Discworld, mas é meio que uma parte infanto-juvenil. São histórias mais simples, mas com menos críticas, com humor menos ácido, mas ainda assim muito boas. E a série da Tiffany Dolorida tem uma diagramação diferente e tem um tamanho de livro diferente. E eu fiquei, os da Tiffany tão bons. Eu tenho 2, inclusive, eu comprei 2 já. Mas os do Discworld eu achei zoado e não entendi por quê. Mas enfim, depois desse desabafo, vamos para o nosso último livro de hoje. Deixei a história em quadrinho por último porque foi a que terminei mais recentemente. Foi uma coincidência da minha vida que ajudou no meu storytelling. Trata-se de Habib, do Craig Thompson. A história ela tem uma ambientação árabe, lembra bastante as vibes de Mil e Uma Noites e conta a história e as desventuras da jovem Dodola, que é vendida criança por um casamento arranjado, e do Zan, que é um escravo, e suas vidas se unem num laço de afeto poderoso. É uma história bem pesada, na verdade, com vários momentos que eu fiquei, ok, isso é problemático ou eu não tenho tanto conhecimento da cultura deles assim? Eu fiquei incomodada com muitas coisas, principalmente com a nudez, que ela é usada de uma forma quase fetichista e em alguns momentos de violência. E também praticamente tudo que envolve a história paralela do Zan, eu achei meio estranho. Mas o saldo final foi positivo. Eu gostei muito no final. A história da Dodola é muito bonita e a arte é lindíssima. Tem os momentos que o alfabeto árabe se funde, as ilustrações, esse toque eu achei de muito bom gosto, muito bonito. Mas eu só acho curioso mesmo que quando eu vou procurar outras pessoas falando dele, eu só encontro aclamação para todos os lados. Não vi quase ninguém comentando sobre essas coisas que me incomodaram. Eu li Habib numa leitura coletiva do Grupo Literal, que é o clube do livro dos meus amigos aqui da região. E na discussão levantamos justamente esse ponto e praticamente todo mundo teve alguns incômodos similares, mais com uma coisa do que outra, mas rolou assim. Ninguém amou sem senso crítico a história. E eu achei isso bastante curioso, né? Não que eu fiz uma super pesquisa aprofundada da opinião do público, mas o que eu li, fiquei meio assim, sabe? Que eu falei, nossa, só eu que tô incomodada com isso, sabe? Então, enfim. Mas eu recomendo a história, ela é bonita, ela é bem interessante, é legal ler coisas de outras culturas. E é muito bonito, que é um problema que eu tenho muito com o HQ, é que às vezes na repetição e em fazer muita coisa, tem uns quadros que ficam feios, tem uns bonecos feios. Eu demorei muito pra ler o Ótimo, porque todo mundo era feio, então eu tenho um pouquinho de questão com esse valor estético, que é altamente abstrato, mas enfim, importa pra mim. E esse livro, todos os quadros são belíssimos, não tem um momento que a pessoa fica feia. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa meio diferente. Eu tô falando isso praticamente todo episódio, mas eu quero variar a fórmula, não deixar vocês entediados, testar tudo que eu consigo testar aqui no meu podcast e tal. Já falei os contatos ali em cima. E então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.